Olá, paz e graça, tudo bem? Como é que você está? Que maravilha estar com você de novo aqui no nosso podcast Núntios. Você sabe, o lugar onde nós contamos histórias de pessoas que alcançaram o êxito. E é possível, todos nós vivemos essa história. Esse é o objetivo de chegar até você com esse podcast. Mostrar para você que é possível qualquer pessoa, em qualquer área diferente, alcançar o êxito, ser feliz, ser bem-sucedido, independente de quem seja. Não é necessário você ter uma Ferrari, uma cobertura nos jardins, ou ser um milionário em Dubai para ser uma pessoa que alcançou sucesso. O sucesso está dentro do propósito de Deus e dentro da vontade que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso te fará útil para você e útil para aqueles que te acompanham, e com certeza você vai ser a luz que Ele disse que você seria para influenciar o seu caminho e iluminar o caminho para outros. E como sempre, hoje eu vou entrevistar um camarada sensacional. Ele é um showman à parte, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, pastor, pregador do Evangelho, artista, comunicador, homem de televisão, homem de rádio. É tanta coisa que esse homem é que eu vou deixar ele se apresentar para você. Então você que está comigo, não sai daí, vamos até o final. A gente já volta com ele, Jean Nascimento, o homem de Deus. Te espero daqui a pouco. Pastor Jean Nascimento, irmão Jean Nascimento, sei lá como é que eu falo aqui, eu tava vendo seu currículo aqui, aí eu comecei a ficar cansado, entendeu? Comecei a ficar cansado, eu falei, acho que é melhor não falar tudo isso aqui. Sério? Filho da nordestina, mãe da missionária Lita, né? Sua mãe é a missionária Lita, uma mulher de Deus que veio para São Paulo com a história de tantos nordestinos, de chegar aqui, de ter um sucesso, de criar melhor os seus filhos, acabou sozinha com vocês todos. E aí você tem toda a sua história. Seja bem-vindo ao podcast Núntios. Obrigado, reverendo Mário Alberto Núntios, apóstolo. Me chama de Jean, de servo. Fica à vontade, tem uma conversa entre amigos aqui. Eu sou um filho de nordestina, uma mulher batalhadora, guerreira, que teve uma promessa do esposo dela de vir a São Paulo tentar a vida. Ele veio antes e pediu para ela vir com 7 filhos dela. 7 filhos? 7 filhos. Eu sou o mais novo de 4 homens e tem 3 mulheres. São mais novas ou mais velhas que você? Eu tenho a mais nova, a Suzete. E para cá ela veio, só que chegando aqui não era nada daquilo que ela imaginava. Quando chegou aqui, o meu pai já tinha mais 2 famílias. Uau! E aí... Cabra bom! Ela se viu, baiano, né? Ela se viu num deserto, sem ter nada e com 7 filhos para dar o de comer. Foi acolhida por uma senhora chamada Conceição. Ela falou, fica aqui na minha garagem. E na parte de cima era um terreiro de macumba. E nessa garagem ela despachava alguns trabalhos. Então, a minha infância foi ali. Eu morei dentro de uma garagem. Eu tinha como café da manhã metade de um pedaço de um pão, sem manteiga. E eu ia para a escola. Quando voltava, eu tinha que comer aquela metade como almoço. Aonde, que bairro que era isso, São Paulo? Zona Leste de São Paulo, Jardim dos Ipês. E eu fui criado ali, num terreiro de macumba. Minha mãe não tinha recurso, não tinha trabalho. Começou a trabalhar na casa de algumas famílias para ter algum dinheiro, para trazer o sustento para casa. Ela era pai e mãe de 7. Uau! E aí teve uma vida muito sofrida, a missionária Lita, foi pai e mãe. Eu costumo dizer que ela teve uma batalha e ela conseguiu com a ajuda de Deus. Dentro de um terreiro de macumba, numa opressão, ela criou 7 filhos lá dentro. Ela já era evangélica na época? Não tinha religião, não. Era dada como católica pela educação dos pais, dos meus avós. Mas ela não tinha religião em si. E ali eu nasci e criei, nasci na Bahia e criei ali. Você nasceu em que lugar da Bahia? Itiúba. Eu nasci numa fazenda chamada Fazenda Estrela. Itiúba é o quê? Chapada Diamantina? Não, bem antes. Itiúba é uma região bem norte, bem seca da Caatinga, ali do norte da Bahia. Depois da Chapada. Bem depois de Chapada. Cansanção, Ponto Novo, Cansanção Mangabeira, eu conheço. Pedra Solta, aí Cansanção vem eu conheço. Itiúba
aqueles pedaços ali. Eu morei muitos anos na região sul da Bahia. Ah, sim. Eu morava na região de Pau-Brasil, Camaquã, Itabuna. Sim, conheço A região por ali. Cacaueira ali. Cacaueira. Essa foi um pouco da minha infância. Então, muito criança ainda, eu tive que sair para a rua para arrumar dinheiro, porque eu não tinha. Chegava da escola, eu falava, como é que eu vou fazer? Eu não tenho o que comer. Meus irmãos também não. Os mais velhos já estavam conseguindo trabalhar. Aí os 2 mais velhos conseguiram emprego. Aí já saiu da garagem, alugou um cômodozinho para eles. E aí eu fui trabalhar, eu ia carpir quintal. Eu arrumei uma enxada emprestada com essa dona Conceição, que era a dona do terreiro de Macumba. E eu saía com uma enxada batendo de mão em mão nas casas. A senhora quer que eu carpine aí o quintal da senhora? E ali eu arrumava o dinheiro. E aí a sua história foi conseguindo estudar um pouco e ao mesmo tempo fazendo esse trabalho para poder... Você tinha o quê aí? 7 anos, 8 anos? Ali eu tinha 7 para 8 anos. 8 anos de idade já. Eu já tinha 8 anos de idade. Como se já fosse 8 anos, como se fosse 40. Eu já tinha 8 anos. Eu costumo dizer que eu já tinha 8. Porque a minha infância, 1 ano para mim era... voava, porque eu já tô com 8 anos. Eu preciso fazer alguma coisa. Desde cedo eu já tinha essa consciência de querer fazer alguma coisa. Eu preciso me mexer. Eu tinha consciência que a necessidade, né, Jean? A urgência faz com que a gente não tenha... Eu trabalhei muito dos meus 11 até os 16, 17 anos. Eu comecei vendendo geladinho aos 11 anos de idade, em campo de futebol, depois viúva de carneiro, que só vai saber quem foi da Bahia isso, na cabeça, na bacia de alumínio. Sim. E para ajudar em casa. E hoje as crianças não têm a geração Z que eles falam, né? Não tem essa essência. Não tem essa ideia, não tem. Os filhos hoje, quando trabalham, querem pegar o dinheiro para comprar tênis. Quando trabalha, quer pegar dinheiro para comprar tênis, é difícil, é diferente, né? A criação, hoje você fala pro filho, vou pegar você, vou dar uns tapas, eu vou ligar para você tutelar. Eu chamo minha mãe de senhora até hoje e dou benção para ela. Minha mãe é uma missionária de 82 anos, prega todo dia. Meu Deus. Eu fui ministrar ontem, e eu falei, tô indo. Ela, também tô indo atender uma agenda. Vou pro círculo de oração à noite. Tô indo buscar. Já pensou? 82 anos de idade. Me ajuda nas obras assistenciais. Ela é uma matriarca, né? Os seus irmãos também? Alguns deles estão no Evangelho. 2 deles. Os outros estão se encontrando ainda. Ainda estão se encontrando e a gente está na luta para... E como foi esse processo? Você passou por esse processo de conhecer, de ter esse encontro com Deus? Isso foi quando criança? Foi depois? Como foi essa história? Não, eu tive um encontro com Deus já um pouco tarde. Como saía muito na rua para trabalhar, aí eu fui fazer bico em feira. Todo sábado tinha uma feira e eu passava lá e ia pedir. Na verdade, eu ia pedir comida. Eu falei, me dá uns pacotes no final da feira, vamos levar uns pacotes para casa. Aí me surgiu uma ideia de não pedir por aquilo e eu conquistar aquilo ali. No outro sábado eu falei, se você quiser, eu te ajudo aqui, aí no final você me dá uma caixa de frutas. E o cara gostou tanto, até hoje eu lembro dele, o Silvio, foi o primeiro cara que me deu emprego na feira. O Silvio. Ele falou assim, não, então você vai fazer o seguinte, todo sábado você não tem aula de sábado, né? Eu tinha reforço, mas eu não ia para o reforço. Eu optei por não ir para o reforço para poder trabalhar. Eu falei, não, sábado de manhã eu tenho reforço, mas eu não vou, eu venho para cá. Então todo sábado eu ia para a feira. E aí foi nessas indo na feira que eu encontrei a droga. Me apresentaram um baseado. Eu fumei meu primeiro baseado com 8 anos de idade. Uau! 8 anos de idade eu fumei meu primeiro baseado, cheirei meu primeiro pote de cola. Com 9 anos eu já tomava 1 litro de 51 por dia. Uau! E eu me desencantei, eu me desencadeei por ali. Eu me encantei pela droga. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom, cara. Você é doido, baseado dá uma brisa da hora. Não, eu vou ficar, mano, top. É aqui. Eu trabalho, estudo de segunda a sexta, faço uns bicos aí. Aí trabalho de sábado, vou lá, compro minha droguinha, fumo meu baseado, ninguém sabe. E fui. Isso com 9 anos de idade? Isso com 8 para 9 anos de idade. Ninguém da minha família sabia. Quando eu completei 9 anos de idade, eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Eu tive um rasta, meu cabelo batia no joelho. Fiquei 9 anos sem cortar o cabelo. Os meus dreads vinham até
a cintura, batia quase no joelho. Uau. E eu cheguei a ser confundido com alguém que morava na Jamaica. Então eu estava entregue ali, mas eu sempre comprei, nunca roubei para comprar droga. Certo. Eu sempre trabalhei. Nessa pegada você Pra acabou manter. entrando pro tráfico. Eu sempre Tão comprei novo. muito. Tão novo. Com 9 para 10 anos eu comecei a frequentar bailes. Os bailinhos. Os antigamente. bailinhos. Década de 80. Eu ia para as matinês da vida. Tinha os matinês, eu ia para os matinês, que era baile à tarde. Depois eu comecei a ir à noite. Então eu levava maconha e os caras falavam, onde é que você arrumou isso? Eu falei, eu tenho um lugar ali que eu pego, mas eu não posso mostrar onde é, senão... E na época era bem pior que hoje. Não podia. Você não podia, você nem sabia, você nem descobria onde que vendia isso. E quem sabia não passava para você. Hoje você compra na venda. Hoje você compra na padaria. Quer o troco o quê? Um baseado, eu quero meu troco um baseado. Então nessa daí os camaradas que andavam comigo, eu era o líder eu era o artista, o famosão, gostava de um regão, cabelo Rastafari, onde eu chegava, eu não pagava para entrar nos bares. Pô, o moleque com 9 anos de idade já tem um cabelão assim e tal, e foi crescendo, e foi indo, meu cabelo foi crescendo. Era Rastafari. estiloso. Eu era estiloso, aí eu ganhava roupa, e aí eu comecei a comprar droga para os amigos. Não, traz um baseado, pega um baseado para mim, pega um para mim. Aí eu gostei dessa ideia. Aí eu cheguei no cara e falei assim, eu quero hoje 3 parangas. Vê umas 3 da boa. Aí pegava 3 parangas. Aí, na outra semana, eu estava comprando 10. Aí eu já comecei a descobrir que você poderia comprar por peso. Não, eu quero agora 25 gramas. Não, me dá 1 quilo. Como é que você vai me pagar isso aqui lá? Semana que vem eu te pago esse 1 quilo aí. Que aí eu vou vender para os moleques lá, tal. Então eu comecei a... Eu não entendia que isso era traficar. Eu entendia que eu estava comprando para servir os meus amigos e fumar com eles. E era o que a gente fazia. A gente fumava aquilo ali. Só que, de repente, ninguém ia mais em lugar nenhum comprar droga. As pessoas, quando queriam baseado, vai no Estrela, que era o meu vulgo. Vai lá no Estrela, que o Estrela tem uma da boa lá. Aí eles vinham. Aí, de repente, chegou a cocaína. Não tinha mais. A maconha estava acabando. Teve uma greve de maconha, teve uma época, não sei quem deve ser da minha época vai lembrar, teve uma época de greve de maconha. Então as pessoas começaram a vender folha de chuchu com um pouquinho de maconha para volumar. Aí chegou a cocaína, eu conheci a cocaína, eu falei, não gostei não. Aí o cara falou assim, mas isso aqui dá dinheiro, cara, isso aqui vicia, dá um dinheiro, os moleques lá que você for um baseado gosta. Aí eu comecei a pegar e levar cocaína. E eu comecei a usar cocaína e maconha. Há um tempo passando, eu conheci a desgraça chamada crack. Misericórdia. Aí já é o fundo da curva do rio. Aí eu já tinha 13 para 15 anos de idade. Acho que eu tinha 15 anos de idade. Aí o meu dread já era bem maior, eu já era um cara bem conhecido mesmo. Cheguei a participar da agenda que trouxeram, primeira vez que veio o Pato Banton, que é um cara do reggae, que veio para o Brasil. Eu tive influência para trazer ele para cá. E aí eu estava já vendendo maconha, cocaína e crack. Só que eu comecei a usar crack. O cara falou assim, cara, você tem que provar. Fuma um mescladinho. O que é um mesclado? É um baseado de maconha que você joga um pino de pedra de crack dentro. E você começa a ter uma brisa diferente. E me dava uma alucinação, só que me dava uma revolta, porque aquela alucinação, apóstolo, ela durava ali coisa de 10 segundos. A brisa acabava muito rápido. Aí você queria mais. Não tá errado isso aí. Eu falava pro cara, não, você tem que aumentar o tamanho do pino de pedra. Não dá, pô. Ele, não, é o contrário, eu vou diminuir o tamanho. Porque você tem que comprar mais pros moleques usar mais. Só que eu não tava vendendo crack, eu tava vendendo cocaína e maconha. O crack você tava usando. O crack eu tava usando. Eu não queria mostrar pros caras que brisa era essa que eu tinha. Então, pra vender mais a maconha, eu ficava doido de mesclado, os caras falaram, eu quero ficar assim, ó. Que nem você tá aí. Eu falei, é essa maconha que deixa. Mas não era a maconha que me deixava daquele jeito. Já era uma estratégia. Já era uma estratégia de venda. Ou seja, já tinha alguma coisa ali pra... Falei, não, aqui eu vou arrumar mais dinheiro. Eu arrumava. O crack eu arrumava ali... Na época era o RVs ainda, não era nem real. Acho que era no tempo da URV. Não lembro. 94. O RV. Eu arrumava muito dinheiro, muito dinheiro. Só que eu me afundei no crack. Eu me entreguei para ele. Eu não fumava crack. Comia. Eu comia, bebia, eu
eu vivia de crack. Eu era o cara do crack. Agora eu era o cara do crack. Quer uma pedra? Vai, o Estrela tem. Vai lá no Estrelinha que ele tem. Por que eu adquiri esse apelido de Estrela? Porque quando eu fumava, eu falava, pô, tô vendo estrela aqui. Aí, então eu fiquei conhecido como Estrelinha. Entendi. Essa daqui é aquela que dá estrelinha, né? É aquela que você vê estrela. Então é isso. Então, com 15 anos de idade, eu já traficava, já vendia aí coisa de 50 papelotes de crack por hora. Misericórdia. Eu desandei. Era uma Cracolândia. Eu era. Não existia a Cracolândia como mas, é hoje. Mas era uma Cracolândia. A Cracolândia era eu ali onde eu estava. Onde eu estava, eu levava 15 comigo. Eu era em bando, que andava em bando comigo mesmo. Aonde eu ia, se eu ia num bar, vinham 15 comigo. Porque sabia que eu era o cara da droga. Então, se eles não tinham dinheiro para comprar, eles ficavam devendo para mim. Aí eu comecei a patrocinar o roubo. Porque para eles me pagar, eles tinham que roubar um pedestre, tinha que roubar. Aí eu comecei a falar assim, se roubar pedestre aqui, vai morrer. Eu nunca agredi ninguém, nunca matei ninguém. Aí eu comecei a comprar uma arma. Falei, tem que ter uma arma para eu... Botar medo. Opa, se eu ver roubando aqui, ó, tô com 8 aqui, vou descarregar na sua cara. Então eu comecei a patrocinar o crime. Começou a virar o chefe do tráfico ali. Aí eu falei, não, peraí, tá errado. Aí eu parei de traficar. Falei, não quero mais isso. Só que eu me afundei a cada dia mais no crack. Você não deixou de usar? Não tinha. Já estava dependente químico já? Não, eu era dependente em ter, não em usar. Porque todo dependente químico, ele não é dependente de usar o crack. Ele é dependente em ter. O cara que fuma 2 maços de cigarro, ele é viciado em ter o maço. O que desespera ele é quando ele não tem. Se ele tem um maço de cigarro, ele não fuma um a cada 10 minutos. Porque a cabeça dele joga para ele, você tem, fica tranquilo. Mas se ele percebe que acabou o cigarro dele, aí ele desespera, ele tem que ter. Se ele vai usar, ele não sabe, mas ele tem que ter. O viciado, ele é viciado em ter, não em usar. Ele quer ter o crack ali. Ele tem... Não, hoje eu tenho crack para usar. Daqui a pouco eu chego do serviço e eu vou usar. Porque eu tenho uma pedra de crack escondida que eu deixei ali. Ele pode ser que ele não use. Mas ele sabe, tá ali. Daqui a pouco eu vou lá e uso. Mas ele não usa. Ele bebe uma cerveja. E aquela dependência química que o drogado, ele tem que usar, isso não existe. Não existe. Ele tem que ter a droga. Ele não tem que usar, ele tem que ter. Por isso que ele se sujeita a ter. Ele se sujeita a qualquer papel que seja para ele comprar. Ele compra a droga. Um exemplo, ele vai na biqueira e compra a droga, ele tá com a droga. Se no meio do caminho ele sofre uma abordagem policial e o policial leva essa droga dele, aí ele entra em desespero, porque ele quer ter. Ele não ia nem usar agora. Ele só ia levar, eu vou deixar aqui, aí eu vou ali fazer não sei o que, depois eu vou e fumo. Eu dou uma cachimbadinha. Mas eu tenho que ter ela aqui. O que me tranquiliza é ter. O viciado, o adicto, o drogado, ele tem que ter a droga. Se ele tiver, ele não te agride, ele não fica nervoso com você, ele conversa de boa. Ele tem. Mas se ele não tem, ele fala, pô, me arruma 10 conto aí, cara. Eu preciso pegar um... Ele precisa pegar, ele tem que pegar a droga. Ele tendo a droga com ele, opa, tô mais calmo. Isso é espiritual, né, cara? É muito espiritual. Porque isso chega a ser uma possessão geográfica. É opressor. É. Ele é dependente em ter, não em usar. É a primeira vez que eu ouço... Olha que eu já ajudei muita casa de recuperação, mas é a primeira vez que eu ouço falar dessa forma. Eu trabalho com casa de recuperação porque eu vivo isso, eu vivi isso. Sim. Eu tive essas reações. Eu ficava com dor de barriga. Quando eu arrumava o dinheiro, já me dava dor de barriga. Eu vou comprar. Quando eu comprava o crack, parava. Aquela sensaçãozinha... Tudo mental, né? Eu tô tranquilo, pô. Tô com 2 pinos de pedra aqui. Tá de boa. Não tinha mais aquela... Muito interessante. Parava dava aquela mexidinha na barriga, parava. As lombrigas, Por quê? Porque eu tenho. Mas aí você não se envolveu no roubo, sequestro, só foi mesmo na área dessa na questão experiência. De droga. Isso foi até quando? Eu fiquei usuário dos 15 até os... Não, dos 9 até os 19. Até os 18.
Isso acaba um pouco dentro de você, né? Não, acaba tudo, porque eu fumava muito. É rim, é fígado, Eu fumava muito. pulmão, é tudo. Eu fumava muito. Como a droga, o efeito dela passa muito rápido, Você acaba usando muito para poder você manter usa o efeito. muito. Você tem que manter, você tem que estar doido toda hora. Porque você só consegue tomar uma água sem tremer quando você bebe alguma coisa ou quando você fuma um baseado. Aí você consegue pegar o copo e levar ele à boca sem derramar. Se você tá careta, você não consegue fazer isso. Você só almoça depois que você fuma um baseado. Você só toma um banho depois que você fuma uma pedra. Que loucura isso. Então eu cheguei a morar embaixo de um viaduto. Eu morava embaixo de um viaduto. Eu morava lá, eu tinha minha casa, mas eu não ia. Eu morava embaixo de um viaduto. Eu comprava uma vulnerabilidade total. Eu comprava uma Marmitex, uma latinha de cachaça. Não era nem corote ainda, era latinha mesmo. Eu comprava 2 maços de cigarro e eu ia para debaixo do viaduto e ali eu ficava. A Marmitex eu colocava do lado. Quando eu terminava de fumar o crack, eu olhava, o rato estava comendo minha marmita. Eu tirava ele, ia lá e comia minha marmita. Eu dividi marmita com o rato, literalmente. O rato terminava de comer, eu ia lá e... Agora eu vou me alimentar, porque senão eu morro, eu tenho que comer. Caramba. Se eu não comer, eu não tenho força para usar mais droga. Eu quero usar mais, eu quero ficar doidão. Na verdade, você não comia porque você queria se alimentar. Você comia para se manter vivo para fumar. Para fumar, para ter pelo menos força para pegar um crack, bolar um baseado, tirar uma cocaína. E aí, como chega esse fim do poço? Como estava sua mãe nessa história? Como estava a família? Minha mãe não sabia, minha família não sabia. Achava que você estava trabalhando? Não, eu sempre trabalhei, dei dinheiro para ela sempre, chegava em casa tó. Mas eu burlava, o drogado, tem uma disciplina que eu aplico quando eu ensino nas casas de recuperação, que é a drogadição. Você aprende isso na psicologia, né? A drogadição, o drogado, ele tem a artimanha de enganar. Então ele tem os disfarces dele, ele joga o colírio, joga perfume, chega em casa inteiro. Ele espera a brisa passar e chega em casa. Tá aqui, mãe, o dinheiro. E pronto. Então, quando minha mãe descobre, eu já com 18, aí ela roda de igreja em igreja. De igreja em igreja. Ela já era evangélica. Aí ela já encontra Cristo. Ela encontra Cristo, toda a família vira as costas para ela, porque agora ela virou crente, ninguém quer mais ajudar, ninguém quer mais saber dela. Ela tem que sair lá da casa da mulher, porque a mulher é da macumba. Como é que vai morar na casa da macumbeira? Não vai combinar. E ela falou, eu tenho que sair. Aí alugou uma casa, conseguiu. E agora ela descobre e ela vai de porta em porta, de igreja em igreja, ajuda meu filho, ajuda meu filho, ajuda meu filho, ajuda meu filho. E eu já com o cabelo grande, irreconhecível. Quando eu estava gordo, eu pesava 53 quilos. Jesus amado. 3 quilos era de rasta, o meu cabelo pesava 3 quilos, eu sei que quando eu tirei ele, eu pesei ele. E aí, ela, confiante na palavra de Deus, toda a família dizendo, esse cara morre. E ela dizendo, não, eu tenho uma promessa que toda a minha família vai servir ao Senhor. E ele vai ser um pregador. Uau. Minha mãe profetizava isso. Ele vai ser um pregador. E aí tem a legalidade tanto de ter uma profeta como ter uma mãe, né? Que é uma autoridade espiritual sobre a vida da pessoa, fora de série. É uma autoridade espiritual que nenhum teólogo do mundo explica o que é isso. Sim. Não é a letra, né? É uma coisa que vem de Deus mesmo. Não, vem de Deus. Aí ela consegue levar você na igreja. Não. Vamos para esse nível agora, desse encontro do fracassado, do destruído, do drogado, do disfarçante, do mentiroso, agora para encontrar Jesus. Ela me pede para ir num culto que ela fala para mim que tem um pastor que sempre ora por você e esse você precisa ir no culto. Eu falei, eu vou. Mas eu fico lá na porta da igreja, tá bom? Ela pode ir. Eu fiquei na porta da igreja fumando um baseado da grossura desse copo, um baseadinho bem fininho. Bem fininho. Os dois obreiros me olhando. Um trabuco, né? Os dois obreiros me olhando com cara de quem não gosta, mas não fazem nada e não me convida para dentro da igreja. Não me convida. Para eles é uma situação de risco, né? Não me convida a pagar o baseado. E nem convida para a igreja. Ou aí sair da porta da igreja, ir na rua e falar assim, você precisa de ajuda? O que você está precisando? Você está em frente parado.
Não foram falar comigo. Na porta da igreja eu estava, eu terminei o meu baseado, minha mãe saiu, me deu um abraço chorando, falou, por que você não entrou? Aí eu falei uma frase que até hoje eu lembro, falei assim, porque ninguém me convidou. Aí eu peguei raiva da igreja, por esse motivo. Porque ninguém convidou você Eu falei, pra entrar. como é que a senhora quer que eu vá numa igreja que a senhora está indo e que ninguém me convida para ir, para entrar? Talvez porque eu estava sujo, cabeludão e fumando baseado. Então esse Deus aí que a senhora está indo, eu não quero não. É diferente do que eu preciso. Esse aí não vai me Eu ajudar. preciso ser acolhido. Isso aí não vai me ajudar não. Eu prefiro estar aqui com o meu baseadinho, mas eu fui. Eu só não entrei porque ninguém me convidou. Que loucura. Então eu comecei a entender, eu falei, a igreja é isso. Não, peraí, então não quero não. Aí passa 2 semanas desse episódio, eu fui numa outra igreja com ela, já aí eu entrei na igreja, falei, eu vou entrar, entrei, não fui fumando, fui, arrumei direitinho, mas com o meu Rastafari eu coloquei uma touca que eu ganhei da mãe, do amigo meu, que ela fez uma touca do Bob Marley, para guardar, porque o meu cabelo não cabia nada, tinha que guardar dentro de uma touca. Depois vocês pesquisam na internet, touca de reggae, de regueiro. Ela é grandona porque ela tem que guardar as buchas do cabelo. Sim, sim. Né? Eu não tomava banho já tinha uns 3 meses. Né? Cheirava um pouco mal. Imagino. Imagino. Misturava o cheiro da cocaína, da maconha, do crack, da cachaça, do suor, do fedor. E aí eu entrei na igreja. Já nessa igreja me deram um sorriso muito bonito. Eu falei, gostei. Da próxima vez eu já venho nessa. Passou 1 semana, eu fui na linha do trem, ali na estação do trem do Itaim Paulista. Eu e o do trem, meu amigo do trem, o apelido dele era esse, porque eu coloquei nele, porque ele fumava um baseado e subia em cima do trem e ficava surfando. Acontecia muito isso na década de 80. Era, mas tinha demais. E ele, eu falei, você é o do trem, é o Wilton, presbítero Wilton. Deus abençoe, presbítero. Aí tava eu e ele fumando um baseado na linha do trem. Na linha, não é, na linha. Que o nosso desafio era fumar um baseado, aí quando o trem viesse a gente saía correndo. Quem sair primeiro vence, quem sair por último morre. Claro. Era a nossa brincadeira. Então, nisso foram morrendo amigos meus nessa brincadeira. A nossa brisa era essa. Que loucura, mano. Morria gente, morria amigo meu. Quem morreu? E a gente falava, tratava aquilo como uma coisa normal. Rapaz, morreu o Pelezinho. Ele não saiu a tempo. Ele foi desafiar. Saiu eu primeiro, fulano de tal primeiro, e ele morreu. Que loucura isso, cara. Droga, irmão. Droga. Adolescente com droga e dinheiro é morte, irmão, morte. Aí nós estávamos fumando, de repente ia atravessar um cara na linha do trem, ele não atravessa e vem andando direto na nossa direção. Um cara de terno e gravata. Ele parou na minha frente, tava eu e do trem, eu estava sentado no trilho aqui, e o do trem aqui. Eu com baseadinho, outra vez eu só fumava fininho, da grossura de um copo, assim, bem fininho. Ele apontou o dedo no meu rosto e disse, você é um escolhido meu, você vai ser um pregador e vai ganhar muitas almas para o meu reino. Uau! Eu lembro de desmaiar, acordar no outro dia na casa do tiozinho, que era o Ivan. Caramba! Desmaiei literalmente. Eu acordei no outro dia. Foi uma libertação. O meu encontro com Jesus foi ali. Conta isso aqui pra gente fazer um corte desse negócio. O cara... Você tava na linha do trem? Eu sentado na linha do trem, eu e o Wilton, que o apelido dele era do trem, que ele fumava um baseado e gostava de surfar na linha do trem. Então, veio um moço em direção a gente, na linha do trem, ele apontou um dedo de profeta na minha cara e disse, a partir de hoje você vai ser um profeta meu, você vai ser um pregador da minha palavra e vai ganhar muitas almas para Jesus. Ali eu desmaio e acordo na casa do tiozinho, que é o Ivan. O apelido dele é tiozinho, que ele já com 18, 17 anos já tinha alguns cabelos brancos. Eu acordo na casa da mãe dele, ela me acodindo e dizendo, você tá bem? No outro dia? No outro dia. Falei, tô bem. Onde eu tô? Aí o Ivan falou assim, você tá em casa? Eu falei, pô, tô legal, cara. Pô, deu overdose em você. Eu falei, não foi overdose, senão eu tava morto. O que aconteceu? Eu falei, não sei, cara. Veio um cara lá, apontou o dedo pra mim. Ah, deixa quieto, vamos ali jogar snook e fumar um baseado. Eu falei, não quero fumar nada não, cara. Como é que pode, cara? Quero fumar nada não. Você tá maluco, velho? Quero fumar nada não. Quero fumar nada não. Mano, como é que pode uma coisa sem pregação, sem... O cara apontou o dedo na minha cara. Meu Deus. Quero fumar nada não, cara. Tá doido?
Fumar maconha? E aí você foi atrás do cara, não? Atrás de Não, alguma não igreja? dá pra descobrir, você não. sabia o que era? O que eu vou fazer agora? Não dá. Aí eu procurei minhas irmãs, minha irmã Suzani. Sua mãe? Minha mãe eu tava com vergonha. Eu tava com vergonha, né? Aí eu falei pra minha irmã, falei, ó, quero que você me ajude aí. Não vou mais pra casa da minha mãe, não. Mas você tá fumando ainda? Eu falei, eu não quero mais fumar, não. Sério, né? Eu não quero mais fumar, não. O que você quer? Eu falei, eu quero ajuda. Aí veio um obreiro de uma igreja que a minha mãe frequentava, pastor Salomão, falou assim, ó, traz ele aqui pra minha casa de recuperação. Aí eu fiquei lá nessa casa de recuperação com o pastor Salomão, até hoje lembro dele, lá em Suzano, cidade de Suzano. Extremão da Leste. Lá no Extremão. Aí fiquei lá numa chácara dele, ajudando e tal. Aí a casa passou por uma dificuldade, fechou, por falta de pagamento, fechou. Aí meus irmãos falaram assim, eu não quero ele aqui, eu não quero ele aqui, não quero ele aqui, não quero ele aqui. Eu não tinha onde ficar. Aí meus irmãos falaram assim, não é pra trazer ele pra cá. Esse cara é um nóia. Esse cara é um nóia, ele tá procurado de morte. A família não tem condição de entender esse processo de declínio psicológico, mental, é muito difícil. Não tem instrução. Não tem programa de governo que instrui a família do... Nem na igreja. Não tem. Nem na igreja. A minha experiência foi péssima com a igreja. O cara não me convidou para entrar, poxa. Como é que eu vou? Aí ela conseguiu uma vaga no Desafio Jovem Ebenezer, lá em Jacareí. Aí eu fui para Ebenezer. No mesmo dia que eu fui para Ebenezer, eu chego lá sem telefone, sem nada, só com a roupa do corpo, coberta, fui para lá. De lá eles me levam para o Rio de Janeiro, que tem a unidade do Rio de Janeiro. Que o Desafio Ebenezer ele tem a sede sua lá em Jacareí e tinha uma filial no Rio de Janeiro. E é a única filial que cabia eu, que as outras estavam cheias, não tinha lugar. Eu fui para Seropédica, interior do Rio de Janeiro, ficar lá. Seropédica, cidadezinha bonitinha. Eu cheguei numa quarta-feira, quinta, sexta-feira, era o culto de jovens. Deus me batiza com o Espírito Santo no culto de jovens. Uau. E na outra casa primeiro você ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 meses. E aí lá tinha culto, ministração. Tudo, 24 horas oração. Já culto. havia um processo de limpeza. Já tinha um processo de libertação. Não se tratava, lá não se tratava com remédio. Sempre oração. Remédio em caso de última extrema urgência mesmo. Aí lá na Ebenezer, 2 dias depois, você tem encontro com o Espírito Santo. Eu cheguei numa quarta, quinta, sexta, tinha o culto dos alunos. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu até então não sabia o que era ser batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei com medo. Teve evidência de línguas e tal. Evidência de língua. Eu falei, não, tem um demônio dentro de mim. Eu não sabia o que era, cara. Pô. Você vem do mundo completamente tô vindo, irreal. Porra, doidão, eu velho. vou subir na linha de trem agora de novo. Tava cheio de droga no corpo ainda, que demora um tempo pra sair. Eu tava cheio de droga no corpo. Eu tava zuretão de tudo. Onde que eu tô aqui? Só gente doida lá. Eu falei, não, velho, eu não sei o que é isso. Não, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Quem faz trabalho de casa de recuperação, eu tive a oportunidade de ministrar um tempo e eu abri 2 casas e dei para as pessoas cuidarem, porque eu não tenho estrutura para isso. Mas quando a gente tinha uma condição melhor para fazer esse trabalho, e pregar na casa de recuperação é uma experiência, eu acho que todo pregador devia passar por essa experiência. Importa quem seja ele e qual denominação. Porque você chega lá, você vê os caras... Eu lembro que eu fui, a primeira vez que eu fui na casa de recuperação, um cara que falou assim... Ele olhava pra mim e ficava... E eu dizia, cara, esse cara vai me bater aqui. Eu era moleque, tinha 18 anos. Você vê coisas que... É um negócio doido, mano. É uma escola. O outro ficava se coçando, assim, e tal. É uma escola muito boa. Sim. O irmão José Barreiro, presidente, saudoso irmão José Barreiro, presidente do Instituto Ebenezer, do Desafio Jovem Ebenezer, ele orava 8 horas por dia de joelho, todos os dias. Ele já pensou, cara? Ele já tinha 69 quando eu cheguei lá, 69 anos de idade. Ele foi pro Senhor, ele dormiu no Senhor com 83, orando 8 horas por dia de joelho. Só que aí já com a almofadinha, óbvio, né? Claro, claro. Mas 8 horas por dia. Ele dobrava o joelho, 6 da manhã, e não levantava enquanto ele não terminava a conversa. Às vezes ia até mais. A conversa dele com Deus era longa. Já pensou, mano? Eu não sei o que esse cara conversava, mas esse cara conversava os negócios com Deus, só que Deus dava uns dons pra ele que... Ele não precisava estender a mão, não. Ele olhava pro demônio, o demônio se estribuchava e falou, tchau, perdi. Fui, entendeu? Perdi.
Então eu sou batizado com o Espírito Santo, não sei o que que é, eu quero ir embora. Ninguém quer me levar embora, porque minha família não quer eu. A minha família não quer eu. Não é que eles não tinham como me levar. Eu não tinha, porque para você ir embora, tinha que ligar para alguém. Vem buscar ele, eu vou levar ele aonde que eu deixo ele. Não, se quiser largar ele, larga ele na rua. Eles não podiam deixar na rua. Claro. Porque quem me leva lá assina um termo. Sim. E eu assinei um termo de ficar aqui. A responsabilidade é minha, que eu já era... Então tá. E como é que eu faço agora? Você vai ficar aqui, cara. Você recebeu... Eu lembro até hoje, o carro... Pô, qual é a Paulista? Pô, tu recebeu o dom, cara. Tá de caô comigo? Tu é batizado, cara. É assim que fala o carioca mesmo. Pô, tá de caô? O Carlinho. Falei, o que esse cara tá falando, velho? Que barato doido é esse? No domingo tem culto na casa. O pastor Carlos era um negão de 1,80, ex-aluno já, pastor lá da casa. O irmão Jean tem uma oportunidade. Aí na minha oportunidade eu ministrei. Nós éramos em 230 alunos. 230? 230 alunos. Eram Numa casa de recuperação? Eram 6 quartões. Eram 6 quartos e o Cara, quartão. é muita gente, mano. Eram 6 quartos e o quartão. O quartão ficava só os obreiros. Cara, é muita gente você tratar de tanta gente assim, 230. Meu. A maioria deles lá, o mais bobinho, tinha uns 15 homicídios nas costas. É tudo doido. Não, os caras é tudo louco. Tudo comando, Quem Rio de Janeiro. Não... Eu ministro, dos 230 alunos, 56 recebem o batismo com o Espírito Santo. Eu ministro não, eu tenho uma oportunidade. Você não sabia o que estava fazendo? Espírito Santo comigo, eu falei, abri a Bíblia e ministrei. Primeira ministração, 56 anos, batizado com o Espírito Santo. Não foi ministração, eu recebi uma oportunidade. Sim, primeira vez que você falou. Primeira vez que eu peguei um microfone na minha vida, no altar de uma igreja, que lá era uma igreja, era uma capela, e tá lá. E eu falei durante 12 minutos, eu não sei o que eu falei, me veio uma inspiração do céu, eu ministrei, eu falei sobre João, li sobre João, eu sou a água e tal, e fui, Deus me tomou em dons. Quando eu termino, tem 50 que eles contaram lá, 56. Ó, tô falando carioca. 56 selados com o Espírito Santo, em dom de línguas. Uau! E os moleques choravam, mas chorava, que nem eu chorei também. A gente não entendia o que era aquilo, cara. Era muito doido, apóstolo. A gente não entendia, era muita unção. Você sabe que eu tive uma experiência não com drogas, no sentido de consumo, porque quando eu chego, eu fui da Magia Negra, da Umbanda, da Macumba e tal, e eu começo a ser tesoureiro do tráfico na Boca do Sapo, na Zona Leste, 89, Conheço. 87. Conheci, não sei se nem existe ainda. A gente era a maior fornecimento da Zona Leste, da ZL, né? O apelido era Baininho e tal. E aí eu assumo ali uma situação, no primeiro dia 2 amigos meus morrem de overdose. E aí eu disse, não vou nem fumar baseado. Eu tomava muito uísque o dia inteiro, mas eu nunca coloquei a mão num baseado, porque eu disse, eu não vou morrer disso. E como eu sou um cara muito emotivo, muito passional, eu tinha consciência de que se eu usasse, eu não voltava mais. Era uma coisa clara. Era um caminho sem volta. Era uma coisa clara para mim. Então eu acabei não usando. Mas a experiência... Eu tenho três coisas que eu vou dizer aqui que podem parecer loucura para qualquer pessoa, mas eu acho que você vai me entender. Tem 3 experiências na vida do adolescente que fazem ele sentir a maior sensação de poder da história dele. Quando ele está com uma arma na cabeça de alguém. Um adolescente com uma arma na cabeça de outra pessoa e a vida dela na sua mão, é uma sensação de poder, de satisfação, de governo que o cara tem, que é sensacional. É muito forte isso. Quando o cara está em êxtase da droga, quando ele está no auge da cocaína, do crack, seja lá o que for, naquele momento da passagem da alucinação, ele se sente o Superman, ele pula mesmo, ele acha que, quando ele é adolescente, que ele é cheio do Espírito Santo. Eu vivi as 3 experiências. Quando você está cheio do Espírito Santo, eu não estou dizendo que uma é igual à outra. Dizendo que o Cada poder, um na sua proporção. Sim, não, e o poder que causa metafísico, porque a presença do Espírito Santo enchendo o adolescente é metafísico. É um dínamos. É um negócio extraordinário. Então, assim, um jovem, a primeira oportunidade que eu tinha 13 anos, quando eu coloquei a primeira vez na cabeça de alguém. E o cara ajoelhado pedindo para ver, você se sente o dono do mundo. Você tem a mão dele, a vida dele na sua mão. Você sente o dono do mundo. É um negócio fora do comum.
A segunda experiência foi de alucinação com a própria bebida. Você Tá em foi êxtase. droga, você entra em êxtase, você acha que pode transar com 10 mulheres ao mesmo tempo, você perde a noção da Comprar realidade. tudo, dirigir carro que você Você pega o carro, acha que você é o piloto e vai tal. embora. E quando você está embriagado, eu fui batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas, num processo de milagre extraordinário. E quando aconteceu comigo, eu fiquei 2, 3 dias em êxtase, assim. Eu nunca tinha sentido aquele prazer. É claro que um é a presença de Deus, outro é efeito da química, Óbvio. outro é efeito da consciência humana, Sim. mas eu fiz psicanálise e sou terapeuta também, então a gente entende um pouco Consegue dessa entender leitura. já hoje, né? Mas, cara, eu falo, não deixa experimentar, não deixa ter oportunidade, não deixa chegar. Aquele menino, essa semana a gente está gravando agora, não vai ao ar agora, mas eu posso falar, nós estamos gravando no finalzinho de maio. Essa semana teve uma criança que os pais puniram, ele foi lá, matou o pai, que é policial, com tiro, matou a irmã, depois matou a mãe, e as pessoas falam, demônio, demônio, demônio. Eu não vou dizer que não seja, mas a sensação de vingança de uma criança de 12, 13 anos, com uma pistola na mão, dar um tiro no cara, dizer, você me fez, eu vou me vingar, eu sei porque eu vivi isso. Tanto contra o meu pai, que era agressivo comigo e com a minha mãe, quanto com o mundo que eu vivi. Então, assim, as pessoas em casa, os cristãos, os crentes, principalmente, têm que entender que nem tudo é o diabo. E a mente tem o poder de criar uma atmosfera de governo e de autoridade no jovem que é fora do normal. As pessoas não têm noção do que isso pode fazer. Não tem noção. Eu costumo dizer, apóstolo Mário e todos que estão assistindo, que... Só Mário tá bom. Tá. Que eu entendo como isso, porque eu trabalho com esse pessoal. A grande preocupação nossa deve ser com o adolescente. Deve ser. Porque é o período da decisão. É o adolescente, ele vai decidir ali. Você está num período que você vai decidir. Eu estou em transição, estou saindo de ser uma criança para ser um adolescente. Então é aqui que eu vou decidir, cara. É aqui que eu vou decidir. E tem uma coisa interessante que você está falando, que é o seguinte, o cara não vai decidir baseado na informação. Ele vai decidir baseado na emoção. É bem emotivo. Tem 4 pilares na paternidade que eu gosto muito nessa questão do jovem dos 12 hoje até os 18. São as 4 afeições do homem. Primeiro, o pai é exemplo. Segundo, o pai é modelo, que exemplo e modelo são coisas diferentes. Sim. E meu pai é um cara extraordinário, eu não sei o quê, mas ele não é o meu modelo, porque ele é agressivo, porque ele é isso. Então tem o pai exemplo, o pai modelo, o pai afetivo, que é o pai que diz o que honra o filho, que quer que o filho se sinta valorizado, mas também o pai que pega e abraça, aperta, dá um beijo, põe no colo. Eu tenho um filho de 12 anos agora, eu tive 4, o meu caçula tem 12. Ontem eu cheguei de noite, ele me olhou com um olhar diferente. E eu cheguei muito cansado, saí 6h30, cheguei de estar em Paulista pregando 10 e tanta da noite. Tá tudo bem, pai? Ele passou por mim para ir pra cozinha, mas ele fez questão de pegar em mim. Aí eu senti que naquele momento ele não queria o pai, ele queria um carinho. Aí eu parei tudo, coloquei o celular, abracei ele, falei, meu gatão, você tá bem? Você tá lindo, hein? Tá forte, dei um abraço, dei um beijo nele. Ah, pai, que isso? Mas ele veio, aí ele veio e se encostou em mim assim e me abraçou. Eu não sei o que passou na cabeça dele ontem. Eu não sei o que ele viveu na escola. Eu não sei o que ele disse, mas aquele abraço pode dizer pra ele, eu posso ter um cara pra abraçar de noite em casa que vai cuidar. Olha, até me emociono porque eu não tive isso. Meu pai nunca me disse que me ama. Eu não tive nem pai, na verdade. Não tive eu comecei a lutar arte marcial e treinar tiro pra defender meu pai, pai. Você tem uma ideia? Então, assim, não é de mim que estão falando, é de você, então. Mas é muito interessante as pessoas entenderem esse poder que tem, a importância que tem essa manifestação do Espírito Santo. Não é uma questão só de ser pentecostal, de não ser tradicional, uma questão para o adolescente, para o jovem, a manifestação do Espírito Santo, o impacto do Espírito Santo é a solução de uma geração. Com certeza. O Espírito Santo, ele molda o caráter do jovem. Eu costumo dizer que o Espírito Santo não cabe dentro de religião nenhuma. Não cabe. Não cabe, ele é muito maior. É muito louco isso. É doideira, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, você é louco, velho.
Porque eu percebi que eu fui o responsável por aquilo ali. Pô, tem 56 garotos ali que tá sentindo o que há 2 dias atrás eu senti. E aí Deus foi na sua mente, porque quando você era criança, você tinha que trabalhar para ajudar. Com certeza. O senso de responsabilidade vem, aí começa o ministério. Começa a vir. Eu tenho que cuidar deles, não posso ir embora. Começa não posso a desistir vir. mais. Eu fiquei na casa de recuperação no Rio de Janeiro durante 9 meses. Eu, com 3 meses que eu estava lá, eu fui rebaixado, que o modelo que eu uso, eu não costumo dizer que a gente foi levantado a monitor. A gente foi rebaixado a monitor. Por quê? Porque quando você recebe um grau a mais, você perde muita coisa. Por exemplo, o monitor, ele acorda cedo, não tem hora para dormir, ele não come, os alunos têm que comer, os alunos têm que tomar banho, os alunos têm que ir para tudo. Aí, se sobrou um tempo, o monitor vai lá, almoça, toma um café, toma um banho, se sobrar esse tempo. Então, eu fui rebaixado a monitor. Numa casa de loucos. Só doente, mental, como é que você vai como é que você vai, né? Então, ali eu percebi que era o Espírito Santo começando a cumprir o que eu ouvi na linha do trem. Eu começava a falar, cara, aquele cara ali, acho que ele estava tomado pelo Espírito Santo. Quando ele apontou o dedo... Começa a entender. Eu comecei a ter uma consciência espiritual. Falei, cara, puxa, é isso. Aí eu fiquei 9 meses lá na casa. Tava com 21 já? Já. Aí o pastor falou assim, ó, você tem que ir embora, cara. Eu falei, embora pra onde? Meu lugar é aqui, pô. Tu tá maluco? Ele vai fazer a sua vida. Eu falei, minha vida é aqui, velho. Deixa eu cuidar dele. Não, você tem que ir pra dar lugar pra outro, cara. O período gestacional aqui é 9 meses. Já foi. O feto já nasceu, você já nasceu, cara. Você já é um novo homem agora. Agora você vai praticar lá fora o que você aprendeu aqui dentro, no campo de batalha. Agora é lá, eu quero ver você agora? lá. Aí eu falei, cara, não vou embora não. Primeiro eu tava com medo. Bom, como é que os camaradas meus iam me ver agora? Pô, eu andava com... E a família? Pô, nada. Minha família não acreditava que eu era crente não, velho. E eu mandava carta, a gente tinha direito a mandar carta 2 vezes por semana, mandava carta. E a carta que chegava deles também, os obreiros primeiro liam e passava pra gente. Só que eu agora já era um monitor, eu tinha acesso a um telefonema. Vou ter que ir embora e tal. Aí minha família, não vem não, tá bom aí pra você. Mas mentira que tava bom pra mim. É que eles não queriam eu lá. Aí eu volto. Aí Deus pra começa... Leste. Volto pra Leste. Pra casa da mamãe. Volto pra casa da mamãe, mas não fico com ela, porque os meus irmãos não acreditavam no meu chamado. E lá dentro da casa de recuperação, teve um obreiro que falou assim, ó, você vai chegar lá na sua família e você vai ser um José. Todo mundo vai desconfiar do seu chamado, ninguém vai acreditar que você está bem, mas você vai governar lá. Falei, tá bom, vou com essa palavra aí. E fui. Ninguém queria eu. Não, ele não é crente ainda não. Até hoje tem gente que fala que eu não sou crente, da minha família. Não. Muitos já receberam milagres através das orações Sim. da minha vida. Aí mamãe aluga um quarto e falou, vá lá. Aí eu começo a destrinchar. Aí você volta a estudar. Aí eu volto a estudar, eu entro na faculdade. Você fez faculdade de quê? Eu tenho 3 formações seculares. Eu tenho logística, segurança do trabalho e eu tenho curso de segurança patrimonial. Aí depois me formei. Teologia, fiz pós-graduação, fiz teologia na FAESP, Faculdade Evangélica do Estado de São Paulo. Conheço. Fiz Mackenzie. E aí tô atendendo a agenda, pregando em tudo que é canto, sem condições nenhuma, e Deus me levando nos lugares. Eu falei, Jesus, como é que o Senhor me traz aqui? Como é que o Senhor me senta numa mesa dessa com esses caras tudo grandão, tudo velho de Bíblia? O que é que eu tô fazendo aqui, cara? Aí a notícia corre no meio do tráfico, no meio dos bailes. O estrelinho agora é crente. Ah, duvido, quero ir lá. O cara falou, não vai não, mano. Se você for, você vira crente. O cara tá pregando que nem um monstro. Não vai não. Aí foi vindo um por um. Um por um. Eu não vou dizer que é sorte, que eu tive muito Deus comigo, que a maioria dos que eu desviei na droga que não morreram, eu resgatei para Cristo. Eu brinco. A maioria deles. Eu brinco isso, meus amigos, os meus amigos, a minha gangue,
Porque na época da gente era Era gangue. gangue, pô. A minha gangue, só 3 que não estão. Os outros todos são pastores. Todos eu levei para o Senhor, todos família pastores. Da minha equipe, Só 3 que não. O resto estão na igreja, mas são pastores. da minha Os equipe, outros, muita gente morreu. Hoje o Léo é meu filho. Todos eles me chamam de pai. Meu filho na fé. Meu irmão, depois eu conto rapidinho. Acho que não outra vez. É muita coisa pra falar aqui, irmão. O meu irmão é meu filho na fé. Ele A gente faz top 1, top 2, não tem problema. professor de teologia, escritor. É meu filho na casa de recuperação. Ele foi pra casa de recuperação e tudo mais. Então a maioria dos que hoje estão comigo, a maioria morreu, apóstolo. A maioria morreu. Mas deve ter uns 30 aí, vai. Vamos pôr aí. Tem uns 30 aí que é pastor. Aí você já tá chegando na casa dos 23 anos, 24 anos. 25, Aí eu já tenho isso daí. formando. É. E aí, família. Aí caso, conheço a irmã. Não queria negócio de casamento, porque eu sempre fui muito itinerante, cara. Eu não Muito tinha solto no tempo, mundo, né? não tinha tempo pra mim, pra nada. Eu tinha em mente uma coisa, eu tenho que fazer a obra. Eu era muito fissurado em resgatar gente da rua. Meu ministério é sempre rua. Eu gostava de pregar a igreja que tava na boca do fumo ali. Eu falava, mano, esses caras têm que sair dali, porque eu saí dali, velho. Mano, sai daí que o negócio aí vai ficar ruim. Vem pra Jesus. Por que é bom? Porque eu tô aqui, mano. Se não fosse bom, eu não tava aqui. Vem pro lado de cá. Então eu conheci uma jovem, me caso com ela, linda demais na conta, mulher de Deus, linda. Linda. Casei, mas ela não acompanhou o meu ministério. Aí não acompanhou, porque antes de eu casar eu conversei, falei, eu sou um cara que eu mexo muito com demônio. Eu cutuco muito com o diabo, então eu recebo muita afronta. O peso espiritual que é sobre a minha vida é de adoecer o corpo. Então, se você quiser caminhar comigo, você vai ficar doente se você não estiver pronto espiritualmente. Então, a gente vai... Uma outra pegada. Eu falei, a gente vai namorar durante 3 meses. Se eu perceber que nesse namoro você é suficientemente capaz de aguentar umas porradas, a gente casa. Senão, você vaza. Você vai procurar a sua vida, vai se ajudar. Vai ser feliz em outro caminho. Vai lá, ela, não, eu conheço a sua história, me apaixonei por você, pela sua história, pelo que Deus fez, e você é isso, e vamos. Ela é professora, se formou, professora. Eu entro na faculdade, tranco a faculdade, que eu não consigo concluir, porque eu prego muito. A faculdade era à noite, não tinha horário de manhã. Trabalho de manhã e prego à noite. Aí caso, passa uns 5 anos, ela não aguenta. Fala, não aguento mais ir para a igreja, não quero mais, quero provar outra coisa. Sempre fui da igreja. Olha que louco. Sempre fui da igreja. Olha que louco. Você nunca me levou no motel. Eu falei, não posso fazer isso. A gente é de Deus, cara. Não, mas eu quero provar essas coisas, eu quero ir, eu quero... Quero viver. Eu falei, cara, não vai não, filha. Não vai não, filha. Você me chama de filha. Não vai não, filha. Vai por mim, eu já tive lá. Não vai não. Você não tá perdendo nada, não. Você quer ver como que é, você vê, olha em mim, você vai ver tudo isso aí. Tem vídeos meus aí na internet. Quer dizer, tinha vídeo, fita cassete, tá? Tem DVDs meus das bailes que eu fazia. Eu trouxe Bob Marley pro Brasil, fiz festas aqui, fiz Transconexão na Transcontinental, eu fiz Pela Problema, fiz festa do pagode com Catinguelê, eu fiz... Cara, você é doido. Não vai não. Não, eu quero, eu não quero mais, não. Igreja pra mim já deu, não sei o quê. Eu tô atrapalhando o seu ministério. Eu falei, não tá. Você vai gravar um CD, você vai tal. E aí ela... Surtou e saiu fora. Largou Jesus. Até hoje tá largada com Jesus. Teve filho, não? Teve agora no outro relacionamento que ela teve. Mas com você não? Não, comigo não. Não tivemos, porque não... Eu tava pronto, mas não tinha tempo, mas ela não tava pronta, né? Não tinha maturidade. Havia já uma diferença. Né? Havia já. Ela Você já não... sabia disso, né? O Espírito Santo foi dando avisos, ainda fiquei 1 ano com ela. Ela largou a igreja, eu falei, não vou largar você não. Eu acredito que você vai se encontrar. Mas aí começa a ir para outros caminhos, aí começou, relacionamento extra. Aí começou a ir com primas para festas. Aniversário de prima, eu falei, vai, eu não te proibi nada. Se o Espírito Santo não te convencer de alguma coisa, eu não vou te convencer. Mas você está indo para a festa como esposa do pastor Jean Nascimento. Ela falou, é isso que eu não quero.
Porque aonde eu vou, todo mundo te conhece nesse Brasil, cara. E todo mundo sabe que eu sou a esposa do pastor Jean. Eu sou a Nayara, mas eu sou a esposa do pastor Jean. As pessoas me abraçam chorando, contando milagres que recebeu de uma pregação sua. E isso é bom, eu gosto, não é errado. Ela falava. Mas não é isso que eu quero pra mim. Só que eu não aguento mais não, cara. Eu quero provar das coisas fora e o povo não pode me criticar por isso. Eu falei, Que droga, hein, mano? Eu falei, você escolheu Jesus, velho. Quer dizer, você não escolheu Jesus, ele te escolheu. Então... Aí você acabou se divorciando. Aí eu falei, não vou te forçar a ficar aqui. Você casou de novo, não? Não. Aí eu falei, fica lá. Vai lá. Mas eu tentei 1 ano aqui com você, busquei. O que você quis, eu fiz. A ajuda que você precisar, eu dou psicólogo, tudo. Mas ela entendeu que não era comigo, era com ela mesmo, era uma coisa que ela queria. Aí eu falei, se você provar lá, você não volta. Que é aquilo que você falou, que você sabia que se você fosse, você não... Falei, se você provar, você não volta, porque... Eu tive uma... Não volta. Eu tive uma oportunidade na vida, quando eu era criança, apesar de ter uma deficiência paternal muito forte. Eu morava na Zona Norte, perto do Imirim, Sim. E minha mãe vendia geladinho em casa e fazia costura de bonequinha para ajudar. E ela me colocou no Nossa Senhora do Consolata, uma escola particular, que é da Igreja Nossa Senhora de Fátima. E era uma escola de freira, até hoje existe. Sim. Fica na Avenida Mirim. E o ensino religioso lá era muito pesado. Mas era muito pesado mesmo. Rígido. Para você ter uma ideia, eu me lembro, com 6 anos de idade, a gente tinha aula de Bíblia. Olha aí. No colégio de freira. Então, eu comecei a ler muito cedo. Na minha época eu não tinha fone. Então você lia. Eu, com 11 para 12 anos, fui discutir a obra de Machado de Assis num seminário. Porque eu gostava de ler. Então, eu li muita coisa muito novo. Então, eu lia que as pessoas emocionais são assim, as pessoas... Eu não sabia essa ideia que a gente tem hoje de cores, de temperamento, não sei o quê, mas a gente tinha uma literatura que falava sobre isso. Então, eu sabia que se eu fosse naquele caminho, era o meu jeito, eu não ia voltar. Eu tinha medo. E a pessoa tem que ter medo. Eu falo para todo mundo, tenha medo. Tenha medo. O problema do cristão, apóstolo, é ele não ter medo. Não, porque a Bíblia diz para você não ter medo, mas esse não tenhais medo, ele é superlativo. Ele vai abrir vertentes ali. Não, e eu não tenhas medo da Bíblia, que está em vários textos. Mas a maioria deles não tenha medo de fazer o que eu estou te mandando fazer. Exatamente. É condicionado a uma dependência de Deus, de Deus, não uma autossuficiência. Não tenha medo que eu sou contigo. Não autossuficiência, é outra coisa. Mas a pessoa, não, eu não tenho medo não, eu vou lá e não vai, cara. Rapaz, não vai. O Elias fugiu, pô. Tu é melhor que Elias? O maior segredo de José foi a fuga. Pô, tu é doido, vaza daí, cara. Não, eu aqui irmão, não vá, tenha medo. Não, eu tenho medo. Essa história de Elias que você falou... Medo, pô. Eu tô tentando, porque o meu diretor aqui já me falou que eu falo mais que o entrevistado às vezes. Então eu tô mas tentando, é um bate-papo aqui. Eu tô tentando não falar muito, mas o Elias cometeu um erro muito terrível. Primeiro que ele era extremamente emotivo. Demais. Ele era... Se você analisar o temperamento dele, ele era colérico. Com ascendência em melancolia. Muito ascendente em melancolia. Então, o que acontece? Ele chega lá, faz o altar, faz tudo aquilo e tal. Deus diz pra ele, tem 7 mil que não se dobrou ainda, não tem só você. Eu tenho muita gente guardada. Deus nunca é minoria, sempre é maioria. Lógico. Lá tinha 850, Deus falou, eu tenho 7 mil. Fica calmo. Aí ele termina de fazer a missão dele, desce fogo do céu e tal. Em vez de ele esperar o povo se converter, porque a maioria que estava ali eram judeus. Exatamente. Estava adorando a Baal. Ele disse, vocês não vão fazer nada não, é pra matar eles. Deus não mandou fazer aquilo. Aí você pega um cara colérico, com ascendência e melancolia, de pé, no meio de 1000 pessoas sendo esfaqueadas e cortadas ao meio. Ah, o erro. Porque hoje em dia, se você vê, a gente vê esses jornais aí da televisão, você assiste aqui dos 5 minutos, você sai depressivo ou revoltado. É o sentimento que gera em você. Imagina um cara que não está acostumado, você nunca viu Elias com o martelo na mão, com a marreta, com a faca, com a espada. Aí ele tá aqui, cai um bucho do lado dele. Tá aqui, cortou um pescoço. Cai aqui, cai um braço. Ele ficou... Aquela cena mexe com o emocional dele. Muito.
Aí chega a notícia do que aconteceu no palácio. Aí a mulher chega e chama um cara e fala pra ele assim, fala pra Elias que assim como ele fez com os meus profetas de Baal, eu falei com ele amanhã. Na cabeça do cara era aquilo. É. E ele sabe que foi ele que fez, não foi Deus. Então, às vezes, a gente ultrapassa o limite. E muito. E aí... Acrescenta. A consequência... A consequência vem. Depois desse processo, você continua pregando. Eu te conheci na Rádio Aviva. É. A Aviva FM e na Vigília, lembra? Isso. Na Vigília, lá, num culto, na verdade. Lá em Itaquera, na Dannenberg. Dannenberg, aquele... Não, ali é na Avenida Adriano Bertozzi. Isso. Acho que foi no Café de Pastores. Alguma coisa assim. Te conheci lá. Com o Jacques Soares. Beijo, bispo. Ele pediu espaço lá para fazer um café de pastores. Levou o pessoal da Jetro na Isso, época. Da Jetro. Só que eu estava pregando itinerante, e aí eu fui pregar numa igreja. Eu não me lembro quem me apresentou, o pastor Eduardo Silva. Pastor Eduardo Silva. Me apresentaram ele. Como eu já tinha uma formação na área de segurança, ele falou assim, queria que você me ajudasse na vigília do Aviva Leste. Coordenasse para mim. Mas o Eduardo Silva que você está falando é aquele que é Hermínio Tarazzo ali. Isso, era da Hermínio Tarazzo, agora ele está na Avenida São Miguel. Tá, eu já sei quem é. Pastor Eduardo Silva, eu fui ajudar ele na vigília. E aí ele falou assim, cara, a gente tem um programa na rádio, vamos lá para você fazer o programa comigo? Eu falei, vamos. Madrugada, eu falei, vamos. Eu chegava da agenda, ia direto. Aí eu ia com ele. Começamos a divulgar a vigília na rádio. Aí virou estouro. Rapaz, o programa de madrugada, meu amigo, era um negócio de doido, velho. Era um negócio de doido. Só doente. Era uma unção. E é só doente. É doente. Era uma coisa de doido. A gente ajudava tanta gente na madrugada. Pessoas batizadas com o Espírito Santo ao vivo. Pessoas aceitavam Jesus ao vivo. Era um doido. Na vigília eu quero te dar um abraço e ia. Então, a rádio foi um estupim que aconteceu na nossa vida. Na minha, do pastor Eduardo Silva e do pastor Gianni Cavalcante. E na época tinha o pastor Sérgio. O Johnny é aquele da Parque do Carmo ali? Não, o pastor Gianni Cavalcante, ele é do Itaim Paulista. Ministério Aviva, lá no Itaim. Aí ele falou assim, o Eduardo falou assim, cara, vamos montar uma rádio? Eu falei, vamos. Ele doido, eu mais doente da cabeça ainda. Ele falou assim, eu vou deixar, que ele trabalhava com o irmão dele, ele falou assim, eu vou largar o escritório do meu irmão, vou montar a rádio, você toma conta? Eu falei, tomo. Aí nasceu a Rádio Aviva. De doido, irmão, foi uma coisa de louco. O Espírito Santo veio, eu falei, vou. Aí eu falei assim, só que você vai ter que largar tudo que você faz. Eu falei, não, você não posso parar de pregar. Ele, não, pregação você continua atendendo sua agenda. Mas você vai estar aqui de manhã. Isso é muito forte, cara. É muito forte, é muito forte. Aí eu comentei com alguém, eu falei, você é maluco, cara, você vai largar seu trampo, você fazer rádio. Eu falei, vou. Rapaz, não faz, vou. Montamos a rádio, tá no ar. O pastor Eduardo falou assim, ó, faz o programa aí, que ele ainda não tinha saído da firma do irmão dele. Ele ficava trabalhando no escritório lá, escritório de advocacia lá, e ele era auxiliar lá, acho que auxiliar financeiro, alguma coisa assim. E ele falou, você faz o programa aí, profeta, aí vai profetizando aí, quando chegar os anunciantes, a gente racha o dinheiro e vai embora. Falei, varão, vamos embora então. E eu acreditando naquele projeto. Eu e ele, nós acreditamos numa coisa que o cara olhava pra gente e falava, esse cara é maluco, não existe. E o rádio é apaixonante. Não, o rádio ele não perde pra nada. Eu fiz rádio direto, quase 20 anos. Claro que rádios de menor expressão. Eu me converti numa quarta-feira de manhã. Na quinta-feira, às 3 horas da tarde, tinha um programa numa emissora de rádio da minha cidade, chamada HP Publicidade, Sonata de Paz, com o pastor Gerson Cruz, da IPB. Ele me levou no programa e disse, hoje você prega. E naquela época, a nossa rádio lá não era uma rádio igual a gente tem no dial. Eram as caixinhas de som num poste para outro poste. Então eu preguei para minha cidade inteira, 3 horas da tarde. Às 8 da noite eu fui para a Assembleia de Deus, o pastor mandou buscar em casa. Manda o Beto vir aqui para ele contar o testemunho dele. Meu apelido era Beto. Aí eu fui para a Assembleia de Deus e preguei Isaías 9:6.
Um dia de crente eu tinha. E eu preguei quase 40 minutos. 37 pessoas citaram Jesus. Foi Minha conversão em pau-brasil foi um negócio... De doido. É porque... Nem vou te contar que eu fui PUC que aceitou Jesus, mas tudo bem. Então, assim, foi uma coisa impactante. E eu me apaixonei por rádio. Rádio é forte. Pra mim, isso que eu tô fazendo aqui hoje não é podcast. É um rádio. Pra mim, isso é rádio. É um rádio gravado, filmado. Porque a gente não tinha essa... Eu me identifiquei muito com isso aqui. Eu sentei no estúdio da rádio, fiquei primeiro mês, ninguém liga. Segundo, falei, profeta, a gente só tá gastando. Terceiro mês eu falei, vou fazer um voto com Deus. Foi ele que chamou eu para aqui. Peguei uma caixa de fósforo embaixo do bar, um pedacinho de esponja, 1 litro de álcool. Dobrei o joelho e falei, Senhor, se ninguém não ligar aqui, eu taco fogo nesse estúdio hoje. Tua palavra disse para eu fazer prova contigo. Eu estou fazendo prova. Se não ligar, acabou. Não, eu vou tacar fogo. Não é que acabou. Eu ia tacar. Eu comprei o álcool, irmão. Comprei o isqueiro. O cara falou, que é isso, pastor? Dá o isqueiro. Você é doido, meu. Falando, Barão. E era o estofado de espuma, a acústica era de espuma. Não sei se já... Isso que já tá cheio de Espírito Santo. Imagina quando isso não era crente, mano. Fogo aí. Dobrou o joelho. Mas se ninguém ligar, eu taco fogo nesse estúdio. Ai, Deus. Que história sensacional. Taco fogo. Dobrei o joelho. Eu fazia o programa das 8 a meio-dia. Uau, 4 horas, mano, é muita coisa. Só que eu pregava, meu amigo, como se tivesse 1 milhão de gente me ouvindo. Tinha ninguém me ouvindo. É assim mesmo. Tinha ninguém me ouvindo. E eu, você vai receber, e liga pra cá. Eu tinha o telefone daquele livre da Embratel. Um azulzinho Nokia. Pequenininho. Pau! Ninguém ligava. Naquele dia eu orei. Falei, Senhor, vou fazer o programa agora. Que eu chegava de manhã, tomava o café lá, no rapaz que era embaixo, a rádio ficava em cima, café, peguei o álcool, disse que eu subi. Orei, Senhor, fazendo um voto com o Senhor, se ninguém me ligar, eu taco fogo nisso aqui, a gente acaba com isso, acabou. Acabou, tô orando. Fazendo o programa, 8 horas naquela animação. Programa Manhã com Deus, meu programa era das 8 às 10. Aí depois eu parava um pouquinho, aí eu voltava das 11 a meio-dia, né? Aí depois eu almoçava e voltava das 2 às 4. Era só tava você na rádio, né? Era só eu, não tinha ninguém, pô. Aí eu voltava das 6 às 7, que era fim de tarde com o pastor Jean Nascimento, que 7 horas eu ia pregar. Aí 10h30 ninguém ligou, tal, meio-dia. Quando foi sair para almoçar, me liga um cara. Alô, quem é da rádio? Eu falei, é da rádio. Eu pus ao vivo. Eu sou o cantor, até hoje eu lembro, eu sou o cantor Valdemar Júnior. Olha só. Eu quero divulgar meu CD aí. Quanto que é? Eu falei, de graça. Traz aqui. Ele, por quê? Eu falei, porque você é uma resposta de uma oração que eu fiz hoje. Você é uma resposta. É mesmo, Barão? Não, mas eu quero pagar. Se for de graça, eu não quero. Eu falei, o cara é crente, rapaz. Lembra do Davi? Não quero oferecer para que fiz ao Senhor, que não me custe nada. Terra de Aruana. Aí eu falei, não, então tá. Então a gente vai se encontrar. Aí acabou o programa, eu fui. Nem voltei pra rádio. Falei, a gente se encontramos em São Miguel, restaurante Piazzi. Almoçamos lá. Ele me apresentou o DVD. O cara não canta nada. Ruim de cantor. Falei pra ele. Falei, sua música é ruim. Eu, muito honesto, não posso mentir, não posso enganar o cara. Falei, eu vou divulgar, mas se não aparecer agenda, você já sabe que você não canta muito bem. No próximo CD, que você vai gravar um próximo, você se profissionalize mais e tal. Toquei. O CD da rádio, ele foi divulgando. E ele fazia questão de pagar. E eu não queria receber, porque era um... eu falei, cara, Deus me respondeu, né, cara? Eu não vou cobrar desse cara. Ele falou, se você não receber, eu vou ficar chateado e não vou fazer. Porque ele falou pra mim que eu também fiz um voto com Deus. Que eu ia ter o meu CD tocando numa rádio. Era um sonho meu. Você não vai tirar esse sonho de mim. Eu trabalho de segunda a sexta, eu quero pagar. Meu salário tá aqui. Ele era metalúrgico, trabalhava em Guarulhos. Pagou. A partir desse cara, aí veio Bispo Saulo Moura, finado apóstolo Paulo Moura. Aí veio vários líderes. Um mês depois eu não tinha horário na rádio. Glória a Deus. Glória a Deus. São muitas histórias, são muitas coisas boas. Já estamos a 1h10 aqui, falando de coisas, e eu tenho certeza que ainda falta muito, mas eu queria terminar esse primeiro podcast nosso. Eu espero que a gente possa gravar outros. Assim que as agendas nossas conciliarem. A minha está sempre à disposição. Eu sou pequenininho, né? A sua que é mais difícil. A agenda dele é mais concorrida que de deputado. Teve deputado que eu liguei num dia e veio no outro. Ele demorou
10 meses para mim. Mentira. Mas foi várias ligações. Eu queria que você contasse um pouco dessa última experiência que você passou. Porque eu não sabia que você esteve doente. Você me disse que o médico disse. O que aconteceu? No ano passado, março De 2023. Final de fevereiro, começo de março de 2023. No final de fevereiro, eu estava sentindo umas dores estranhas que eu não costumava. Eu sempre fui um cara de esporte, treinava todos os dias, academia e tal. Tem até vídeo meu aí. Tem bastante. Tem uma porrada. Umas coisas bem feias, assim. Bem feia. Porque bem o camarim ridícula. é feio demais. Mas se não for pra causar, eu não saio de casa. Baiano nasce, Estreia. E aí não é estreia. É estreia. Estreia. E aí eu me senti uns desconforto. Falei, não deve ser nada. Eu não como besteira, tenho uma alimentação regrada, sigo uma dieta. Só que eu me esqueci que eu sou itinerante. Então, eu cada dia comia uma coisa em um lugar. Eu comia o que tinha. Nunca jantei em casa, sempre comia quando acabava um culto, pizza, 2 horas da manhã e vai. Bem por aí mesmo. Desconforto. Demorei para ir ver o que era. Comecei a perder muito quilo. Perdi em 4 dias, perdi 6 quilos. Uau. Canal grave. Muito grave, seríssimo. Decido ir ao médico. Um amigo meu me leva. Você vai no médico. Aviso minha mãe. Tô indo pro médico, não tô bem. Eu entro no médico, o cara falou assim, eu vou te internar. Eu falei, não, que internar? Vou te internar, daqui você não sai. Eu vou te internar porque a gente não sabe o que você tem. Seu exame que você fez aí não acusa nada. Eu contraí uma bactéria, depois eles falaram que eu contraí uma bactéria. E ela se instalou dentro do meu organismo. Foi comendo eu por dentro. A bactéria, ela tem esse poder de comer você lá dentro. Os meus anticorpos, eles ficaram fracos. E o que eu alimentava, ou eu vomitava, ou eu saía pelo canal do reto, não parava alimento no meu corpo. E eu inchaço. A barriga inchada, o pescoço inchado, perna inchada, dificuldade já para se locomover. Aí eles me colocam, me dão entrada na UTI, para saber o que esse cara tem. Ninguém sabe o que esse cara tem. Mais de 8 exames na primeira semana. Primeiro mês não descobre. Segundo mês nada. Eu tô há 2 meses e meio numa UTI. Misericórdia. Internado. Quando completa 2 meses, eu recebo uma voz do Espírito Santo dizendo, eu estou mexendo em você. Eu estou te curando, colocando dentro de você o dom da cura. Quando dá 2 meses e meio, quase 3 meses de UTI, eles ligam para os meus familiares e falam, pode vender tudo que é dele. Pode doar o que é dele, ele não volta mais. Uau. Não sabemos o que ele tem, já veio 4 juntas médicas, foram feitos mais que 12 exames, não acusa nada, a barriga não para de inchar, já fizemos 2 paracenteses, a gente tira e volta, descartaram suspeita de câncer, cogitaram cirrose, porque bebi muito, bebi cachaça, bebi álcool, eu bebi álcool de gasolina, posto de gasolina, bebi gasolina, não tinha dinheiro, não, um pouquinho aí, encostava no posto de gasolina, o cara colocava na mangueira, eu tinha que ficar doido, cara. E quando dá uns 2 meses, quase dando 3 meses, fala assim, ó, pode vender tudo. Uau. Pode vender tudo. Se tiver plano funerário, pode acionar. Não acionando, o hospital tenta ajudar vocês. Mas ele não volta, não. Minha mãe orando, dizendo, ele não vai morrer, não. Ele não vai morrer, que ele tem uma promessa. Eu tenho uma promessa, antes de ele ter a promessa, eu tenho uma promessa. Ele não morre. Aí meus irmãos venderam tudo. Que louco, cara. Venderam tudo. Eles fizeram de tudo que era meu.
E a cada dia o Espírito Santo dizendo, eu estou curando. E eu naquela calma, apóstolo, que dava raiva em todo mundo. A calma que eu estava. Quando você ouve a voz de Deus, você entra em Quando processo você de tranquilidade total. Quando você tem uma confiança no Espírito Santo de Deus, você tranquiliza a sua alma. Eu estava preocupado, sim, porque a gente ama, ali acima de tudo, a gente ama a nossa vida. A gente quer continuar sendo canal de bênção para todo mundo. Então, teve no primeiro mês de internação na UTI, eu falei, Deus, é isso. Acabou? Ué, o Senhor me usou tanto para tanta gente que eu colocava a mão, o cara recebia a cura e agora é isso aí. Então, a gente ficava meio triste que a gente ama a vida. Quem ama a vida não quer perder a vida. Claro, claro. Eu amo isso aqui, cara, eu vou perder isso aqui? Não, eu não posso perder isso aqui. Eu quero viver, pô, eu quero pregar. Aí eu começo a receber ligação de um monte de gente, que eu tava com o celular a todo tempo. Quando eu podia, eu atualizava algumas pessoas, mais pra família, né? Aí foi vazando meu número, muita gente ligou pra mim. Muita gente, muita. Apóstolo Joduque, mandava vídeo, Samuel Ferreira, Silas Malafaia. Foi ligando, gente dos Estados Unidos, Benny Hinn, o Duque fez uma ponte, tal. E eu calmo, irmão. Todo mundo profetizando e eu Vai ser na hora de Deus. Cara, eu não dizia nem que amém, nem que não amém. Eu não esboçava reação nenhuma, porque eu sabia quem estava comigo naquela marca. Quem estava mexendo no processo. Eu sabia quem estava mexendo. Eu conheço o cara que está me mexendo. Meu melhor amigo, o Espírito Santo, está comigo. Ele falou, eu estou mexendo em você. Ninguém vai achar nada aí. Porque eu estou mexendo em você, cara. E quando eu mexo, é eu que mexo. Acabou. Você sabe que eu tenho uma senhora de Minas, que ela viveu aqui em São Paulo um tempo. Ela tava boa em casa, cozinhando e tal. E aí Deus falou com ela, falou, eu preciso te ensinar o peso da cura. Ela falou, como assim? Eu vou tratar em você. Ela saiu da cozinha, desligou o fogo, porque ela tinha uma criança pequena, desligou o fogo, sentou no sofá, não levantou. Foi direto pra UTI. Ela disse que ela não sentia o corpo, ela não chegou a ficar paraplégica, mas ela não sentiu o corpo. Sim. Tinha consciência de tudo que acontecia, com o olho aberto, ouvido, boca, todos os sentidos. E ela ficou nesse estado vegetativo por 5 meses. Meu, até hoje, ela vai na USP periodicamente fazer exames, porque os caras querem saber o que aconteceu. Do mesmo jeito que ela sentou e ficou doente, foi do mesmo jeito que ela levantou na cama um dia de tarde, serviram lá comida na sonda e tal. Ela sentou na cama, sentiu vontade de sentar, sentou, levantou, foi no banheiro. Ela foi no banheiro, desinchou na hora. Ela começou a soltar gases, desinchou. Ela saiu assim, andando e tal. Ela não se mexia. Nunca teve nada mais. Hoje ela... sobrenatural. Faz tempo que eu não a vejo, uns 8 anos, mas assim, é botar a mão e curar. É sobrenatural. É botar a mão e curar. É um negócio impressionante. Todos os meus familiares, eles... Cara, e agora? Como é que a gente vai enterrar esse cara? Como é que vai fazer? A preocupação deles era isso. Morreu o cara, é o José que morreu. Você tá aqui fazendo podcast, pregando todo dia de novo. Morreu o cara. Aí eu falei, não, eu vou ficar calmo já que eu ouvi a voz. E como foi a recuperação? Aí a médica falou assim, nós estamos dando alta para o senhor. Aí eu falei para minha irmã, eu consigo ficar aí um tempo até eu... Não tem nada mais? Aí fiquei morando com a minha irmã. Dormindo lá. Ela me passou uns remédios. Acho que tinha uns 10 remédios para ir tomando. Só por tomar, porque... Paliativo. É o que você estava tomando aqui. Não sei se vai adiantar, mas a gente não sabe o que faz com você. A gente vai dar alta para você morrer em casa. Já avisamos a família e é isso. E aí, de repente, e aí, foi pra casa? Tinha em casa da minha irmã, falei, vou parar de tomar esse remédio. Ela, você é doido? Eu falei, eu não. Vou morrer mesmo? Falei, doido é o Espírito Santo que falou comigo. Eu vou morrer mesmo, então deixa o negócio pra lá. Morre logo. Aí eu comentei com ela, falou, o Espírito Santo falou comigo. Só que ninguém acredita, né? Porque a experiência, quando você tem com Deus, com o Espírito Santo, é íntima. Então não adianta que ninguém vai acreditar. Eles vão duvidar, óbvio. As pessoas vão acreditar na medicina. É sua. Entendeu? Como é que você vem com essa conversa agora? Eu falei, Deus já me tirou da morte uma vez. Não foi a primeira vez que ele me tirou da morte. A primeira vez foi pior ainda, né? Foi tiroteio. Eu morava embaixo do viaduto, veio 2 viaturas de rota e descarregou 38 tiros de metralhadora. Dessa história não vou nem te contar a minha, porque... Morreu todo mundo que estava morando, dormindo embaixo da ponte.
Aí no outro dia eu acordo, pego meu avental da feira, os caras falaram, tem um vivo. Eu falei, que vivo, pô? Lógico que eu tô vivo. Cadê meu baseado? Peguei meu baseado em frente à viatura de rota. De onde você saiu? Eu falei, eu tava aqui, pô. Você não tá morto? Eu falei, não, seus amigos morreram tudo. Eu falei, pois é, eu não morri não. Acendi o baseado e vim. Então, Deus não ressuscitou, que eu não cheguei a morrer. Mas ele colocou em mim o dom da cura e o que era para a medicina, para eu morrer, em março do ano passado, eu não era para estar aqui. Não era para estar aqui mesmo. Já tem 1 ano e 2 meses. Já tem. E aí eu falei, rapaz, o Espírito Santo é muito fiel. Porque eu sempre fui fiel a ele. Então, quando eu estava na maca, eu lembrava de todas as experiências que eu tive com ele. Eu fiz neusitioca. Eu lembrei das experiências, de todas que eu vivi com Deus. Eu falei, não, peraí. Eu vou ouvir, Jesus vai falar comigo, o Espírito Santo vai mandar alguma coisa aqui, eu vou calmar. Eu sempre preguei isso. Como é que agora eu não vou viver? Eu vou viver o que eu prego sempre. E aí o Espírito Santo tocou em mim. E eu não tenho nada. Eu não tomo nada. Eu tomo um ômega 3, eu estou suplementando só, porque como eu não posso mais praticar atividade física, porque inflamou as varizes do esôfago, então se eu pegar peso, ela volta a inflamar e estoura. Então, eu estou tomando só cautela com alimentação e suplementando com ômega 3 e magnésio. E limpo e livre. Dentro dessa proposta nossa, para a gente encerrar essa primeira entrevista com você, sim, esse primeiro bate-papo, nós temos histórias de famílias vivendo hoje crises com filhos nas drogas, a história de famílias que têm olhado para os seus filhos com desesperança total. Nós não falamos das casas de recuperação que você cuida, não falamos da obra do Paquistão, não falamos da obra na África, não falamos um monte de coisa que você faz. Mas eu acho que a gente cumpriu um pouco esse propósito de mostrar quem era o Jean e o que Deus fez com o Jean hoje, esse homem de Deus, respeitado, prega o evangelho, acabou de ver um grande milagre. Eu queria que você olhasse para os nossos telespectadores naquela câmera e dissesse, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena viver histórias como essa, e o que você deixou de mensagem para eles. Antes disso, eu queria dizer que foi maravilhoso estar com você aqui. Poxa, que legal, Eu cara. Te admiro pra caramba, gostei Obrigado. de você desde o primeiro dia que eu te vi. Obrigado. Você nunca foi duas caras, sempre foi a mesma pessoa. Óbvio. Nunca foi na nossa igreja, porque eu sei que a nossa igreja é um pouco pequenininha, não dá para receber Para de graça. alguns pregadores famosos, mas um dia a gente vai ter condição de levá-lo lá para Leva eu, não leva o famoso, para ministrar a palavra pra gente, para estar lá conosco. E eu quero agradecer de bom coração você ter vindo aqui, ter participado desse podcast abrilhantado. Depois você vai receber os cortes, a data de lançamento, tudo isso, e dizer que para mim foi um presente de Deus ter você aqui hoje. Poxa, obrigado, Mário. É muito bom mesmo estar aqui. Eu participo muito pouco de entrevistas, porque eu não tenho tempo, a agenda tem que casar. Porque como eu já tenho coisa marcada até o fim do ano, aí abrir um espacinho eu vou mesmo, tudo que é lugar eu vou. Eu tendo espaço, eu sacrifico aqui e ali e vou. E eu quero louvar os céus por essa chance aqui que você está dando para o seu público, que agora vai pegar uma parte do público que me acompanha também e vai conhecer um pouco mais da história de gente que tem histórias de vida para contar, e o podcast aqui vai crescer muito, vai abranger, vai alcançar vidas. Eu quero agradecer você pela iniciativa desse projeto aqui tão abençoador. E eu queria dizer para você que tem alguém em casa aí que está passando por uma dificuldade com droga, não mande ele embora. Não afaste ele de você. Porque se ele se sentir longe de você, ele não vai estar mais perto do diabo, ele só vai estar mais longe de você. Ele precisa do seu acolhimento. Se você não sabe tratar, procure a gente consegue te dar uma ajuda, te dar um norte, te instruir. Eu costumo dizer que a melhor experiência que um ex-drogado, eu sou um ex-drogado, eu sou um adicto em recuperação, eu estou em recuperação até hoje. Eu tenho uma recuperação eterna. A melhor experiência que eu tive foi ter um encontro com Deus dentro de uma casa de recuperação, onde vidas são transformadas.
e ainda há solução para você, mesmo que o governo não te dê apoio, mesmo que a sociedade não te dê apoio, não te dê crédito. Até hoje tem uma parte da sociedade que não acredita que eu estou liberto, que nós que somos adictos estamos libertos, mas o Espírito Santo, que trouxe o convencimento a nós, que quem convence é Ele, nos acompanha, nos auxilia. O que a gente cuida em casa de recuperação não é a droga, é o que te leva a usar a droga. Porque curar a droga, eu te dou um remédio, você fica com nojo de droga e não usa. Mas quando você volta a ter o mesmo episódio que te faz levar a droga, você volta para ela. Então a gente não cura a droga, a gente cura o caráter da pessoa lá dentro, que é moldando o caráter dele, sabendo por que ele usou droga. O que te leva a usar droga? Tá um trabalho, tá vindo um problema sentimental, familiar, emocional, financeiro, a gente trata isso, cura o caráter dele e aí nunca mais ele vai querer usar droga. Tem jeito para você como teve para mim. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora no nosso podcast Nuntes. Compartilha essa história de recuperação de vida, essa história extraordinária. Compartilha com as pessoas o amor de Deus. E olhando para você aqui nessa câmera central, para a gente poder encerrar, eu quero dizer, Jean, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, cara, eu. Você é demais, mano. Sou teu obrigado. fã. Sou teu fã. A recíproca é verdadeira. Cortou? Olha aí.